Amigos, sejam bem-vindos ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Lani e geralmente por aqui eu falo de coisas de papelaria, mas hoje eu quero começar o vídeo de uma forma diferente. É isso mesmo. Ontem eu estava estudando um pouquinho, não faço isso direto, mas ontem eu estava pesquisando um pouquinho sobre Mateus 23 a 26, capítulo 23, versículo de 23 a 26. Deixa eu só ler aqui para vocês, acho que ficou melhor. Diz assim: naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos? Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o corpo e os pratos por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o corpo por dentro. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Isso é Mateus 23 a 26. Quem escreveu, eu fui pesquisar um pouquinho, não me aprofundei, mas para que eu pudesse entender um pouquinho o contexto histórico em que esse evangelho foi escrito. Então, o evangelho de São Mateus foi escrito por São Mateus, também conhecido como Levi, que foi um dos apóstolos de Jesus. Esse evangelista escreveu esse evangelho uns 70 anos depois de Cristo, né? Depois que já tinha acontecido, eu pesquisei aqui o contexto social, deixa eu achar para vocês. Eu perguntei aqui, né, qual o contexto social foi escrito após a destruição de Jerusalém do templo, só que houve duas destruições do templo de Jerusalém, né? Só que uma foi antes de Jesus e aqui depois de Jesus. Então, o contexto histórico aqui é depois de Jesus, 70 anos depois de Cristo, tá bom? E aqui o contexto do Evangelho de São Mateus vai falar que ele foi escrito para os judeus, né? Porque tinha muitos judeus se convertendo ao cristianismo. E também tinha muitos que eram gentis que estavam se tornando cristãos. Mas quem eram os gentios? Eram os que não eram judeus. Então, nós sabemos aqui que os gentios eram aqueles que não eram judeus, mas que estavam se tornando cristãos, que não existia naquela época o nome de cristãos, né? E os judeus que estavam se tornando cristãos. Bem, e a Jerusalém foi destruída pelo Império Romano, quando estava o líder, o general Tito. Agora, quem eram os fariseus que Mateus vai chamar de hipócritas aqui? Os fariseus eram grupos religiosos que buscavam interpretar a lei de Moisés e aplicá-la na vida, no dia a dia, ok? E ele também fala quem eram os mestres da lei. Os mestres da lei eram especialistas na interpretação da Torá. Eles tinham autoridade para ensinar, orientar o povo. O que era a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico. Falei certo? Vamos conferir para não falar errado. Gênesis, não falei Gênesis, né, gente? É isso. E aí, aqui, o evangelista vai nos alertar, olha, é necessário que vocês pratiquem a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
Mas o que é a justiça para Mateus? O que é a justiça? Eu fui pesquisar. É viver conforme a vontade de Deus, revelada em Jesus. Ter um coração íntegro diante de Deus. A justiça está ligada à prática do amor, da partilha e da fidelidade ao reino de Deus. Tá. Mas o que é o reino de Deus? Vamos lá. Um pouquinho de cada vez. O que é a misericórdia? Eu falei o que é a justiça. E agora o que é a misericórdia? A misericórdia é o agir compassivo de Deus. Significa olhar para a dor do outro. Eu acho que daria o nome de empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. E agir com bondade. Mais do que cumprir rituais religiosos. E agora, o que é a fidelidade? Segundo o Evangelho de São Mateus, permanecer leal a Deus, que é a sua aliança. Oh, meu Deus. Gente, voltei. Ó, eu tive que colocar a musiquinha ali, espero que não dê direitos autorais. Mas permanecer, o que é a fidelidade? Permanecer leal a Deus e a sua aliança. E o que é o reino de Deus, que eu fui lá pesquisar para nós? Em Mateus, ele vai usar muito o termo reino dos céus, porque os judeus não pronunciam o nome de Deus. Então, o reino dos céus. O evangelho é escrito para judeus. E por isso que eles não... Eu já tinha falado isso. E eles não falam o nome de Deus. Por isso, Mateus usa muito a expressão reino dos céus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é presença e é promessa. O reino já está presente pelas obras, cura, perdão e acolhida. Mas também é algo que se cumprirá plenamente no futuro, quando Deus for tudo em todos. Aí vem 3 pontos de explicações. A soberania de Deus, que se realiza já na história por meio de Jesus, é um ponto. 2, uma nova forma de viver com justiça, misericórdia e fidelidade. Então, nós já podemos começar a viver o reino de Deus aqui, nesse plano, sendo justos, misericordiosos e fiéis a Ele. E, por último, mas não menos importante, uma esperança futura, a plenitude da vinda com Deus no fim dos tempos. Isso foi o que eu entendi dessa pequena reflexão que eu estava estudando ontem. Eu queria estar aqui compartilhando com vocês. Vocês têm que compartilhar. E vou mostrar agora para vocês os materiais de papelaria que eu utilizei para poder escrever, estar aqui podendo explicar para vocês. Vamos virar a câmera e vamos juntos. Vamos lá? Aí eu usei, claro, o computador para fazer a pesquisa. A minha Bíblia que está aqui. E usei grafite. Ó, essa daqui é uma lapiseira troca pontas. Muito fofinha, né? Pois se vocês quiserem adquirir, só falar com a papelaria da Lani. E usei essa caneta aqui da Compacto. É tinta preta, né? Ela é uma caneta esferográfica. A minha letra não é muito bonita, né? Mas... E usei aqui algumas washi tapes para colocar aqui da BRW. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Beijos de luz, fiquem com Deus. Tchau, tchau.